Morre ou sobrevive? Após tiro, o que acontece com Aline em Terra e Paixão? Quem é atingido pelo matador contratado por Antônio? Um matador contratado por Antônio persegue e dá um tiro em Aline. Será que a mocinha morre ou sobrevive em Terra e Paixão? A bala vai em direção da professora, mas atinge outra pessoa, Jonatas, que entra no lugar da amiga e consegue salvá-la, mas se dá mal. O que acontece com Aline? Antes disso, Jurecê tem uma visão e avisa Caio. O pajé vê sangue e teme que Aline corre perigo. Caio vai atrás da namorada, que nessa hora comemora sua vitória no tribunal no bar Night&Day. Enquanto isso, o matador chega e mira sua arma na direção da protagonista. O agricultor vê o assassino e dá um grito. Jonatas é mais rápido, entra na frente de Aline e acaba atingido. Mas Jonatas não morre em Terra e Paixão. O mocinho vai parar no hospital em estado grave e sobrevive, mas fica paraplégico. Já Aline vai tirar satisfações com Antônio, que nega ser o mandante do crime. Enquanto Jonatas se recupera, a professora assume as terras e a plantação do amigo. Em uma sequência emocionante de Terra e Paixão, após salvar a vida de Aline de um assassino contratado, Jonatas acabará sendo vítima de um disparo. Ferido, ele será levado ao hospital, onde receberá a notícia de que perdeu o movimento das pernas. O agricultor se mostrará devastado com o diagnóstico, questionando sobre como tocará suas terras e ajudará seu pai. Desolado, ele afirmará que seus planos para o futuro foram destruídos, enquanto Aline tentará acalmá-lo. No enredo, as tensões estão a todo vapor. Antônio, inconformado com a derrota no processo sobre as terras de sua rival, ordenará a Ramiro que contrate um matador profissional para dar um fim em Aline. A intenção é que a morte dela encerre a disputa pelas terras e pelos diamantes. Aline, por sua vez, celebrará sua vitória judicial no capítulo do dia 28. Ela comemorará a reconquista da posse de seu terreno no Night&Day e estará entusiasmada com a ideia de retornar para sua casa e explorar os diamantes da região. Contudo, a protagonista não imaginará o perigo que a espera. Jurecê terá uma visão perturbadora sobre um homem querendo acabar com a vida de Aline. Ciente do risco, ele ligará imediatamente para Caio alertando-o sobre a ameaça. Em uma corrida contra o tempo, Caio se dirigirá ao bar de Cândida para proteger Aline. No local, a protagonista, despreocupada, estará dançando, sem imaginar que está na mira do assassino. O clímax se dará quando, durante uma distração causada por uma briga no bar, o criminoso decidirá atirar. Caio gritará em desespero, tentando alertar Aline, mas será Jonatas quem se lançará à frente dela, recebendo o impacto do tiro e tornando-se o herói trágico da trama. Já no hospital, o agricultor ficará devastado com a notícia de que perdeu o movimento das pernas. Eu aqui feito uma besta, fazendo plano pro futuro. Mas a verdade é que a minha vida tá acabada, dirá ele em uma conversa com Aline. Dono do bar toma atitude para ajudar a mocinha e irritar o peão. Descobrir que Ramiro está envolvido em negócios escusos é demais para Kelvin. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, ele desmascara o peão. Irritado com os crimes do funcionário de Antônio, o dono do bar dá o troco e decide fazer algo para mudar a vida de Aline. Já sabendo que Antônio quer acabar com a mocinha, Kelvin afirma que vai ajudar a professora. Por isso, ele vai atrás dela e deixa Ramiro irritado. O proprietário do Night&Day oferece um emprego de contadora para Aline. Ele diz que precisa de ajuda para organizar as finanças do bar. Como Aline está fazendo um bom trabalho no salão de Cacá, Kelvin convence a moça a virar sua funcionária, em troca de uma boa comissão. A mocinha pensa bem e aceita a proposta. Assim, ela pode conseguir mais recursos para sustentar a família e mudar de vida, enquanto tenta recuperar as suas terras. Ao saber do ocorrido, Ramiro vai tirar satisfações com o amigo, mas Kelvin nem dá bola. Ele afirma que será um aliado da mocinha, ainda mais se for para irritar Antônio. O capanga será o responsável por acabar com o reinado de Antônio, pois a casa de Ramiro vai começar a cair. Subalterno de Antônio, Ramiro nunca disse não ao patrão.
O amado de Kelvin cometeu diversas atrocidades por ordem do produtor rural, como matar Samuel e Isabel. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a casa do capanga começará a cair. Primeiro, Kelvin verá o Crush entregar um saco de dinheiro para Sidney e concluirá que ele sabe a identidade de quem causou o acidente que tirou a vida de Daniel. Depois, o sócio de Zezinho escutará uma conversa de Ramiro com Antônio e descobrirá que o fazendeiro quer dar fim a mais uma pessoa. O personagem de Amaury Lorenzo não contará para o cantor que o alvo é Aline, mas Kelvin ficará desesperado. O primo de Odilon aconselhará Ramiro a confessar suas maldades. Na reta final da novela, o bandido aceitará a recomendação do amigo colorido e será preso. O assassino, inclusive, entregará os podres de Antônio e destruirá o Império La Selva. Nesse contexto, o criminoso irá se declarar para Kelvin e se tornará um novo homem. Marino coloca Antônio na cadeia e salva a vida da mocinha. Em Terra e Paixão, Marino surge como herói. O delegado supera Caio, leva Antônio à prisão e resgata a vida de Aline. Diante de um flagrante injustiça, o policial não hesita e enfrenta o influente antagonista, encaminhando assim a professora para o limiar de recuperar suas terras. Após revelar sua paternidade em relação ao filho de Graça, a autoridade toma a decisão de se redimir e demonstrar profissionalismo como o melhor delegado do mundo. Nesse sentido, obedece a uma ordem judicial e efetua a prisão do Rei da Soja. O ponto de partida se dá com Rodrigo entrando com um processo contra Irene alegando que ela orquestrou um plano ardiloso para tomar posse das terras de Aline. O juiz concede a liminar que proíbe qualquer atividade de exploração na região em busca de diamantes. Antônio é notificado por um oficial de justiça, fica furioso, instrui Ramiro a expulsar o oficial, e chega ao ponto de autorizar agressões, mas o jovem consegue escapar e denuncia o ocorrido na delegacia. Marino, atento e diligente, fica perplexo com a revelação feita pelo oficial e decide confrontar o Rei da Soja, advertindo que a exploração das terras precisa ser interrompida imediatamente, mas Antônio inicialmente zomba da situação, e tenta subornar Marino, que não cai nessa e o algema levando-o para a cadeia. Aline celebra a reviravolta e ironiza a situação de seu adversário. Ela decide visitar a delegacia, onde zomba do vilão, o deixando furioso e humilhado. Vivendo em pé de guerra com Antônio La Selva, Aline nem imagina que é filha biológica de seu maior inimigo em Terra e Paixão. Jussara colocará fim em segredo guardado a 7 chaves e fará importante revelação sobre a paternidade da filha. Em cenas que estão se desenrolando na novela, Aline está fomentando mais ódio por Antônio La Selva e vive um verdadeiro embate com o vilão desde que teve suas terras roubadas por Irene. A revelação de que o Rei da Soja e a viúva são pai e filha deverá causar muitas reviravoltas na vida dos dois personagens, que são inimigos mortais. Muito em breve, Jussara se cansará de guardar o segredo de uma vida toda e revelará para Aline que ela é filha biológica de Antônio La Selva, seu grande rival em Nova Primavera. O momento promete surpreender o público, além da viúva, que cairá para trás quando ficar sabendo da terrível novidade. Mas antes de saber que Caio não é filho biológico de Antônio La Selva, Aline terá séria conversa com Jussara e abrirá o coração sobre o relacionamento com um homem que acredita ser o herdeiro de seu maior inimigo. E sofrendo nas mãos de Antônio, Aline confessará receio de continuar se envolvendo com alguém que faz parte da família La Selva. É por isso que eu não posso me casar com Caio, mãe, dirá a viúva, apontando que o vilão jamais daria sossego a ela e o homem que ama. É nesse momento que Jussara fará a revelação para Aline. Novela Terra e Paixão, resumo da semana de 30 de outubro a 4 de novembro de 2023. Segunda, 30 de outubro. Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anneli conta para Emengar das histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes.
Jurece tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar. Terça, 31 de outubro. Jonatas protege Aline e acaba atingido pelo matador em seu lugar. Kelvin se recorda do momento em que ouviu a conversa de Antônio com Ramiro. Aline diz a Agatha que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio para ela. O médico avisa que o estado de saúde de Jonatas é grave. Aline interrompe o discurso de Antônio, acusando o homenageado de assassino. Caio retira Aline do palco, protegendo-a de Ramiro. Anneli observa a preocupação que Hélio tem com Agatha. Graça se preocupa ao saber que Jonatas está entre a vida e a morte. Luana nota o nervosismo de Kelvin. Antônio se faz de vítima e diz a todos que Aline ameaçou matá-lo. Quarta, 1 de novembro. Aline conta a Jussara que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio. E ele ressalta que não irá mais implorar por seu amor. Kelvin alerta Ramiro para a possibilidade de o capanga ser preso. Agatha avisa Hélio que Anneli desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles usem a ameaça pública de Aline a seu favor. Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. O médico avisa a família de Jonatas que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado. Amy descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registros do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline. Quinta, 2 de novembro. Ramiro garante a Antônio que o matador contratado não sabe que o patrão foi o mandante do crime. Gentil avisa Jonatas que deseja vingá-lo. Aline diz a Caio que talvez Jonatas não possa mais andar. Anneli conta a Luíde sobre sua suspeita de que ele possa ser filho de Agatha. Antônio se surpreende com a agressividade de Agatha, que o acusa de assassino. Marta consente que Petra volte para casa. Andrade convence Gladys a montar o curso noturno. Aline diz a Gentil que quer ajudar Jonatas a tocar a plantação das terras dele. Sexta, 3 de novembro. Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça Amy. Agatha comenta com Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luíde será seu sucessor. Luíde comenta com Amy que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonatas depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. Amy se assusta ao ver Agatha na pousada, e diz a Luíde que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência, e que as terras não são mais da professora. Sábado, 4 de novembro. Graça teme a insistência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. Amy conta a Luíde e a Anneli que Agatha assassinou várias detentas enquanto esteve na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que, até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer a extração de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita a Petra na clínica. Amy rouba os dólares de Anneli. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se posicionar contra o pai. Amy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius. Vem bebê aí! Aline desmaia e descobre que está grávida de Caio. Resumo novela Terra e Paixão. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Aline descobre gravidez após passar mal. Enquanto Jonas se recupera do atentado sofrido, ela ajuda Gentil com as terras, assim como Caio. Mesmo separados, eles conversam de forma civilizada e leve e até brincam. Num certo momento, Aline está em cima do trator e vai ficando tonta. De longe, Caio percebe que algo estranho está acontecendo. Tá tudo bem, Aline?
Logo ele se dá conta que Aline está desmaiando, com o trator em movimento e começa a correr atrás do veículo. Aline grita. Desesperado e vendo a amada desmaiada, ele consegue alcançar o trator, sobe nele e o faz parar. Instantes depois, Aline desperta e bebe água. Caio diz que a levará ao hospital, mas ela se nega, diz que ficou muito tempo no sol, não tinha se alimentado bem e que só foi uma queda de pressão. Já pensou se você tivesse caído com o trator em movimento? Fala ele, preocupado. Aline o agradece. Você me salvou, Caio. Obrigada, de coração. Momentos depois, ela almoça com Lucinda, Flor e as crianças e tem nova tontura. Lucinda ajuda, se preocupa e a convence a ir no hospital. Diante da médica, ela conta sobre o desmaio, a tontura e revela estar sentindo uns enjoos nos últimos dias. Acho que não é nada sério, eu ando muito estressada, sabe? A doutora pede para ela fazer uns exames e instantes depois surge com os resultados. Primeiro, ela diz que Aline tem uma anemia leve, mas a moça garante se alimentar bem. Lucinda questiona se pode ter outra razão para a anemia. Não só pode, como tem uma razão especial. Aline, você está grávida, conta a médica. Aline fica atônita e surpresa, e Lucinda sorri. Deve ter alguma coisa errada. Eu tava noiva, mas a gente sempre se preveniu, fala. A doutora lembra que contraceptivos nunca são 100% eficazes e receita algumas vitaminas. Meio zonza, Aline agradece e sai do consultório. Já no carro de Lucinda, ela chora, arrasada. A gerente da cooperativa a apoia e se preocupa. Por que você tá assim? Você devia ficar feliz. Aline garante que não está triste por conta da gravidez, mas por ser no momento em que sua vida está de cabeça para baixo e ainda separada de Caio. Na verdade, eu nem tenho conseguido ficar longe dele como eu queria. Lucinda pondera que ela não tem que ficar longe dele, porque os dois se amam. Mas Aline continua temerosa. O amor que eu sinto pelo Caio é muito forte. Mas o pai do Caio é um monstro. E eu tô no meio de uma guerra com ele. Lucinda lembra que o bebê que ela espera é só dela e de Caio. E talvez esteja vindo justamente para mudar o rumo dessa guerra. Aline concorda, mas diz estar muito confusa. Ainda não quero que o Caio saiba desse filho. Muito menos que o pai dele fique sabendo, fala ela, com medo de que Antônio tente fazer mal quando souber que vai ter um neto gerado pela mulher que ele odeia. Você quer ver a Aline e o Caio juntos de novo? Será que essa criança que vem aí é para dar um empurrãozinho em Aline e acabar de vez com essa indecisão dela? Coloca sua resposta aqui nos comentários. Aproveita para clicar em gostei e se inscrever no canal. Vamos continuar com o vídeo.